Nesse vídeo, nós vamos tratar do sistema de equações com duas incógnitas pelo método da adição e resolver um problema. Primeiro, vamos retomar a equação com uma incógnita, a equação do primeiro grau com apenas uma incógnita, que é a equação que tem apenas uma letra. Por exemplo, 2x mais 4 igual a 10, ou seja, 2 vezes um número mais 4 é igual a 10. Qual é um número que multiplicado por 2 e somado com 4 tem como resultado 10? Isso dá para fazer de cabeça. Por exemplo, se eu fizer 2 vezes 3, 6. 6 mais 4 igual a 10. Logo, o valor de x é igual a 3. Então, dá para fazer sem método nenhum. Mas se a gente quiser resolver pelo método, o procedimento é deixar o x sozinho. Então, primeiramente, nós precisamos tirar o 4 daqui e passar o 4 para o outro lado. Com esse 4, quando muda para o segundo membro, ele deve mudar de sinal. Então, o 4 vai sair do primeiro membro, antes do igual, e vai passar para o segundo membro. Quando ele muda de membro, ele deve mudar de sinal. Então, ficamos com 10 menos 4. Ora, 10 menos 4 dá 6. Então, nós temos agora 2x igual a 6. Agora, esse 2 e esse x, quando não tem sinal nenhum, é porque a operação entre eles é vezes. 2x é a mesma coisa que 2 vezes x. Para eu resolver uma equação, eu devo deixar o x sozinho, isolar o x. Então, o 2 está multiplicando, passa para o segundo lado com a operação inversa, ele passa dividindo. Então, x igual a 6 dividido por 2, x igual a 3. Então, se eu quiser tirar a prova, o que eu faço? Eu pego esse valor e coloco aqui no lugar de 3 no lugar do x. 2 vezes 3, 6. 6 mais 4 igual a 10. Logo, x é igual a 3. Isso é a equação com uma incógnita. Então, para a gente resolver um sistema com duas incógnitas, a gente precisa saber resolver o sistema com uma incógnita. Senão, não tem jeito. Então, primeiro tem que saber isso. Vamos lá agora. Uma equação com duas incógnitas, ou seja, com duas letras. Por exemplo, x mais y igual a 10. Então, aqui nós queremos saber um número mais um outro número, ou um número mesmo mais o mesmo número, não importa. Ou seja, dois números que somados a 10. Então, quais são, ou qual é, o número que somado com outro número dá 10? Pode ser 5 mais 5. 5 mais 5 dá 10. Só que não é a única solução. Eu posso fazer 9 mais 1, que dá 10. Posso fazer 8 mais 2, que dá 10. 7 mais 3. 6 mais 4. 5 mais 5. 4 mais 6. E assim vai. Pode ser número decimal também. 9,5 mais 0,5. Pode ser número positivo e número positivo. Mais 11 menos 1, que também dá 10. Ou seja, é impossível você encontrar apenas uma solução para esta equação, porque ela tem duas letras e duas incógnitas somados, dando apenas um valor, tem infinitas possibilidades. Então, a gente não consegue encontrar apenas uma resposta para essa situação com uma equação de duas letras, de duas incógnitas. Entretanto, se eu tiver duas equações de duas letras, então é possível encontrar apenas uma solução. Por exemplo, x mais y igual a 10 e x menos y igual a 2. Ou seja, eu quero um número mais um outro número que dá 10. Só que esse mesmo número aqui, somado com o y, que dá 10, quando a gente faz a subtração desses mesmos números, ele tem que dar 2. Então, um número mais outro número dá 10, e esse número menos o mesmo número, mesmo x aqui, menos o mesmo y aqui, tem que dar 2. Então, qual é o valor de x e qual é o valor do y? Existem infinitas soluções para esta equação, e existem infinitas soluções para esta equação, mas existe apenas um par de números, ou seja, apenas um número para x e um número para y, que dá certo na equação de cima e que dá certo na equação de baixo. Ou seja, apenas um par de números que satisfaz as duas equações.
Bom, para a gente resolver aqui, a gente vai resolver pelo método da adição. Então, a gente vai somar o x da primeira equação e o x da segunda equação, somar o y da primeira com o y da segunda e somar o resultado da primeira com o resultado da segunda. Só que, ao fazer isso, eu quero que uma das letras desapareça, ou seja, eu quero que dê zero. E quando que vai dar zero? Quando eu tenho valores iguais com sinais diferentes. Por exemplo, mais 2x menos 2x. Isso dá zero. Porque eu devo 2x, tenho 2x, pago e não fico com nada. Mais 7x menos 7y. Isso aqui também dá zero. Mais 1000x menos 1000y dá zero. Mais 1x menos 1y dá zero. Então, eu tenho que ter, para que tenha zero, eu tenho que ter dois números iguais com sinais diferentes. Isso dá zero. E se der zero, eu vou conseguir eliminar uma letra. Então, resolver um sistema pelo método da adição significa eu buscar uma forma de eliminar uma letra inicialmente. Então, eu vou somar. Ao somar o x com o x, o y com o y, o resultado com o resultado, será que uma das letras, nesse caso, vai desaparecer? Vamos ver. X mais x. Então, quando não tem coeficiente, é como se tivesse um aqui, né? 1x mais 1x, tenho 2x. Aqui é como se fosse 1. Então, mais um y menos um y, se eu tenho 1, devo 1, eu pago a conta e não fico com nada. Então, fica com um 0y. Então, não preciso nem colocar. Perceba que desapareceu o y. É isso que eu quero. Eu vou ficar com uma equação com uma letra. E uma equação com uma letra tem solução. 10 com 2 é 12. Pronto. Olha, 2x igual a 12. O x passa dividindo. 12 dividido por 2. X é igual a 6. Já descobri o valor de x. Agora eu quero descobrir o valor do y. Eu volto na primeira ou na segunda. Você escolhe qual você quer. Eu vou escolher a primeira. Então, x mais y é igual a 10. Eu já sei que o y vale 6. Então, 6 mais y é igual a 10. De cabeça já dá para fazer, né? 6 mais quanto que dá 10? 6 mais 4. Então, o y tem que dar 4. Pronto. Se eu quero resolver pelo método y, o 6 está positivo aqui, né? Passa para lá negativo. Nem precisaria disso, porque eu já sei de cabeça. Y igual a 6 menos, 10 menos 6, 4. Vamos tirar a prova real? Olha aqui. O x, vamos limpar isso aqui. O x é 2, é 6, o y é 4. 6 e 4. Vamos verificar se dá 10 e se dá 2. É 4. 6 mais 4 dá 10? Ok, deu. 6 menos 4 dá 2? Deu. Então, a solução é 6 para x e 4 para y. Problema resolvido. Agora vamos resolver sistema resolvido. Vamos resolver um problema. Olha lá que interessante. Para uma festa de aniversário foram comprados bebidas para beber, apenas refrigerantes e cervejas em lata. Cada lata de refrigerante custou R$ 5,00 e cada lata de cerveja R$ 8,00. Foram comprados 60 latas de bebidas, ou seja, entre refrigerante e cerveja foram 60 latas. E o gasto total entre as bebidas foi de R$ 435,00. A pergunta é: quantas latas de cada bebida foram compradas? Atenção para a pergunta: quantas latas de cada bebida? Ou seja, quantas latas de refrigerante e quantas latas de cerveja? Então, o que eu quero saber determina a letra que eu vou usar. Quem é que eu vou chamar de x e quem é que eu vou chamar de y. No caso aqui, eu quero saber a quantidade de refrigerante e a quantidade de cerveja. Então, a quantidade de refrigerante eu vou colocar uma letra e a quantidade de cerveja eu vou colocar outra letra. Então, ó, x vai ser um número de latas de refrigerante.
E Y vai ser o número de latas de cerveja. Ora, eu sei que foram 60 latas ao todo entre refrigerante e cerveja. Logo, se eu somar o número de latas de refrigerante mais o número de latas de cerveja, tem que dar um total de 60 latas, porque esse valor está no problema. Só que X é o número de refrigerante, Y é o número de cerveja. Logo, X mais Y tem que dar 60 latas. Já estou transformando o meu problema, que está numa língua portuguesa, para um problema na língua matemática. Ou seja, eu tenho aqui uma equação matemática que representa essa situação do problema. A situação é refrigerantes mais cerveja são 60 latas. Só que ainda não consigo descobrir qual é o valor de x e qual é o valor de y, porque eu tenho duas letras para uma equação. E aqui eu tenho infinitas soluções. Pode ser, por exemplo, 30 mais 30, que dá 60. Pode ser 20 mais 40. Pode ser 1 mais 59. Pode ser infinitas soluções. Se forem números inteiros, são muitas soluções, mas não são infinitas. Se forem números naturais. Bom, como eu não vou encontrar uma única solução, porque eu tenho duas letras, eu tenho que buscar uma nova equação cujas informações estão nesse problema. A informação é o preço do refrigerante, o preço da cerveja e o gasto total. Então vamos lá. Se eu quero comprar 2 refrigerantes, como eu faço para saber o quanto que eu vou pagar? Ora, cada refrigerante custou 5. Então, 2 refrigerantes, que conta que eu faço? 5 vezes 2, que vai dar 10. E se eu comprar 6 refrigerantes, que conta que eu faço para saber quanto que eu vou pagar? 5 vezes 6. E se eu comprar 7? 5 vezes 7. E se eu comprar 8? 5 vezes 8. E se eu comprar 9? 5 vezes 9. E se eu comprar 10? 5 vezes 10. E se eu comprar 2? 5 vezes 2. E se eu comprar 1000? 5 vezes 1000. E se eu comprar X refrigerantes? 5 vezes X. Portanto, esses 5 vezes X, e X é a quantidade de refrigerantes, então se eu pegar a quantidade de refrigerante e multiplicar por 5, esse valor aqui representa o valor total que será pago pelos refrigerantes. Então, 5x, o valor total que vai ser pago pelos refrigerantes. Agora, vamos olhar para a cerveja. A cerveja custa R$ 8,00. Então, 2 cervejas, que conta que eu faço para saber quanto eu vou pagar? 8 vezes 2, 3 cervejas, 8 vezes 3, 4 cervejas, 8 vezes 4, 5 cervejas, 8 vezes 5, x cervejas, 8 vezes x. Portanto, se eu tenho 8 vezes x, desculpa, não é 8 vezes x, é 8 vezes y, porque y é a quantidade de cerveja. 8 vezes y é o total a ser pago, pelas cervejas. Porque Y é a quantidade de cervejas e 8 é o preço de cada cerveja. Se eu pego a quantidade de cerveja e multiplico pelo preço de cada cerveja, o resultado dessa conta é o total que eu vou pagar por cada cerveja. Ora, então, se 8Y é o total das cervejas e 5x é o total dos refrigerantes, quando eu somar o total das cervejas, o total gasto pelas cervejas, mais o total gasto pelos refrigerantes, eu tenho o total gasto na festa por refrigerantes e cervejas, que é igual a R$ 435. Portanto, se eu fizer 5x total gasto pelos refrigerantes, mais 8y total gasto pelas cervejas, eu tenho R$ 435, que é o total gasto pelas bebidas. Agora, o que eu obtive?
duas equações, uma equação está aqui e a outra equação está aqui, utilizando as mesmas letras, x e y para a primeira e x e y para a segunda, sendo que o x e o y é a quantidade de latas de cada tipo de bebida. Portanto, eu obtive aqui um sistema. Um sistema com duas equações e duas letras dá para resolver pelo método da adição. Então, para resolver pelo método da adição, como eu já falei, eu tenho que somar x com x e y com y. E ao fazer isso, uma das letras deve desaparecer. Vamos fazer isso. 1x com 5x dá 6x. 1y com menos 8y dá menos 7y. Pronto. Não deu certo, porque não desapareceu nenhuma letra. Então, antes de eu somar, eu preciso eliminar, preciso multiplicar, na verdade, aqui uma das equações por algum número para eliminar uma das letras. Então, a primeira coisa que eu tenho que pensar, quem que eu quero eliminar, o x ou o y? Se eu quero eliminar o y, eu preciso ter um 8 aqui, porque mais 8y com menos 8y, um y cancela o outro. Se eu quero eliminar o x, eu preciso ter aqui um menos 5x aqui. Então, primeiro eu preciso decidir quem que eu quero eliminar. Eu vou escolher eliminar o x, então eu preciso ter aqui um menos 5x. Mas eu não tenho, mas eu quero que tenha. Então, o que eu faço? Eu multiplico a primeira equação inteira por menos 5. Porque eu quero que tenha o menos 5. Por que eu quero que tenha o menos 5? Porque menos 5 com mais 5, um cancela o outro. Por isso. Então, vamos lá. Eu vou multiplicar a primeira letra por 5, depois a segunda por 5 e o resultado também por 5. Tudo por 5. Então, eu vou copiar o resultado aqui embaixo. Então, ó, x vezes menos 5 é menos 5x. Aqui é como se tivesse 1. 1 vezes 5, 5. 5 mais com menos dá menos. Menos 5y. 60 vezes 5 dá 300. Aqui é mais. Mais com menos dá menos 300. A segunda linha eu copio do jeito que ela está. Então, eu tenho aqui 5x menos 8y igual a 435. Pronto. Agora eu vou somar x com x e y com y como se fosse uma conta mesmo. Olha aqui, ó. Mais 5x menos 5x, um cancela o outro, vai dar zero. Nem precisava colocar o zero. Olha agora, devo 5y, devo 8y. Então eu devo 13y. Igual. Devo 300. Tenho 435. Então eu pago, ainda sobra 135. Olha que interessante. Eu tinha aqui duas equações com duas letras. Agora eu tenho apenas uma equação com uma letra. Isso dá para resolver. O 3 está multiplicando, passa dividindo. Então, y é igual. Alguma coisa está errado. Eu copiei errado aqui o exercício. Vamos lá. Ó. Aqui é mais, eu copiei menos. Então, vamos corrigir. Aqui é mais. Percebeu? Cerveja, refrigerante mais cerveja. Não pode ser menos. Então, aqui é mais. Então, vamos corrigir. Então, olha só. Menos 5y mais, aqui vai dar mais 3y. Igual a 135. Agora vai dar certo. Y igual a 135 dividido por 3. Quanto que dá essa conta? 135 dividido por 3. Dá 4. 4 vezes 3, 12. Para 13, 1. Abaixa o 5. E aqui, 5 vezes 3, 15. Para 15, nada. Então, essa conta aqui dá 45. O y é 45, ou seja, 45 cervejas. Agora eu tenho que descobrir o x. Como que faz? Eu volto na primeira ou na segunda. Eu vou voltar na primeira porque é mais simples. X mais y igual a 60. Eu já sei que o y vale 45. Então,
coloco 45 no lugar do y. Então, qual é o número mais 15 que dá 60? Desculpa, qual é o número mais 45 que dá 60? É o 15. Já sei que é 15, nem precisava fazer equação, mas eu vou fazer. X é igual a 60 menos 45, porque o que está mais passa menos. X é igual a 15. Portanto, x é 15, o y é 45. Problema resolvido. Voltando ao nosso problema, a pergunta era quantas latas de cada bebida foram compradas. Então, o número de latas de refrigerantes é o x. E o x quanto que deu? X deu 15. Então, aqui, 15 refrigerantes e 45 cervejas. Se eu somar 45 cervejas, latas de cervejas com 15 latas de refrigerante, eu tenho o total de 60 latas que foram compradas. É só isso. Um abraço.